Ô, bundão, vambora. Você calculou o quê? Calculou. Agora veja bem. Se você pegar aqui a régua, eles não se encontraram aqui? Sim. Daqui até aqui, que ele está querendo saber, temos 1, 2, 3, 4. Então eles estão 4. A carga você descobriu. Aí agora você tem que colocar de novo na mesma fórmula, substituir os dados e calcular. Vai a fórmula aqui do lado. Mesma fórmula. Peraí, você não calculou o que ainda, não? Tem que calcular o que? Põe um aqui embaixo e multiplica invertido. Quanto? Eu tenho que resolver 9 vezes 10 elevado a nona? Não, só multiplica. Bom dia, pessoal. Pode ir. Tá todo mundo me ouvindo? Tem um chat aí, dá um ok quem estiver me ouvindo. Pode vir. Pode estar ok. Ok. Ok, estão me ouvindo? Todo mundo certinho? Ok. Tá de Então, até boa. agora temos 13 pessoas. Eu vou pedir para não colocar o vídeo aí, que eu vou estar compartilhando aqui uma coisa com vocês. A gente vai estar fazendo alguns exercícios também. Ok, estou acompanhando o chat aqui. Eu vou entrar na reunião aqui também pelo celular para estar resolvendo com vocês no link. Eu acredito que esteja gravando. Ok, então. 12 pessoas participando. Então, vamos começar. A gente tem 15 alunos. Não consegue ouvir. Provavelmente você está com... Carol. Felipe, tenta colocar um fone de ouvido, ou então aumentar o volume do celular ou do computador. Então, vamos lá. Vamos começar com a nossa aula. O pessoal está conseguindo enxergar aí? Estamos. Nossa aula hoje vai ser sobre noções primitivas de geometria plana. O conteúdo é até bem simples, a gente vai só dar os princípios da geometria plana. E a gente tem o seguinte, né? O primeiro, a gente vai dar uma introdução aqui sobre o que seria geometria plana, definição de alguns pontos que a gente precisa como importante e exercícios que a gente vai seguir. Então, beleza. Na geometria plana, o que a gente tem? A gente tem ponto, reta e plano. Esses são os 3 conceitos da geometria plana que a gente vai utilizar. Então, normalmente, a gente vai representar as retas por letras minúsculas, os planos por letras gregas e os pontos por letras maiúsculas. Né? É só definição a princípio. E devido a interação entre ponto, reta e plano, a gente tem o quê? A gente tem alguns postulados e teoremas. O primeiro postulado é:
numa reta, bem como num plano, há infinitos pontos. Ou seja, se eu tiver uma reta, nessa reta, eu posso colocar ela em infinito e menos infinito, eu vou ter infinitos pontos nessa reta. Sempre. Dois pontos distintos determinam uma única reta que os contém. Ou seja, eu estou falando que dois pontos, eles formam uma reta. Se eu ligar esses dois pontos, essa seria a menor distância entre eles. Então, dois pontos distintos determinam uma única reta que os contém. E três pontos distintos não colineares, eu vou pedir aí para apagar, quem está copiando aí na tela, apagar aí, por favor. Provavelmente deve estar do celular. Muito obrigado. A gente tem três pontos distintos não colineares que determinam o plano. Primeiro, o que seria não colinear? Olha só esse nome aqui. Co significa que pertence. Linear seria a mesma linha. Então, não colinear são três pontos que não pertencem à mesma linha. Ou seja, se eu traçar três pontos assim, e conseguir traçar uma reta entre eles, eles pertencem à mesma linha. Já, se eu traçar três pontos assim, eu não consigo traçar uma única reta que vá interceptar esses três pontos. Então, é isso. E a gente tem dois teoremas. O que seria um teorema? Que é a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo vai ser 180 graus. Em um quadrilátero, a soma dos ângulos internos vai ser 360 graus. Então, vamos para as definições. O que seria um segmento de reta? O segmento de reta é quando a gente pega dois pontos, ou seja, a gente tem um ponto A e um ponto B, assim como na ilustração. Eu tenho dois pontos. E entre esse ponto A e esse ponto B, eu tenho um segmento de reta. Ou seja, o segmento é o conjunto de pontos que está entre segmento A e B. Isso é um segmento de reta. Qual a diferença, Juan, de segmento de reta e semirreta? A semirreta, ela é definida com origem em A que passa por B. Então, o segmento de reta, o início é em A e termina em B, ou o início é em B e termina em A. E a semirreta, ela inicia em A, passa por B. Tá vendo a ilustração vermelho? É todo esse pedaço aqui. Todo esse pedaço a partir daqui. Então, é isso que a gente define o segmento de reta e a semirreta. Aí a gente tem ainda ângulos. Quando a gente fala de ângulos, a gente vai começar a definição de ângulos. Primeiro, o que é a definição de ângulos? Se a gente tem duas semirretas com a mesma origem, igual a gente consegue representar aqui no desenho, dois segmentos de reta de mesma origem, a origem no ponto O, essa inclinação entre elas é o que a gente determina de ângulo. Ou seja, eu falo que eu tenho um ângulo aqui AOB. E o O, como é o local do ângulo, ele vai com um tiozinho. E eu tenho, O é o vértice dos lados, ou seja, dos segmentos de retas OA e OB. Até então, essa matéria é só definição, não tem muita continha para a gente fazer ainda. Aí a gente vai para ângulos consecutivos. O que seriam ângulos consecutivos? Ângulos consecutivos são o seguinte: eles são consecutivos se eles possuem um lado em comum. Então, se eles possuem um lado em comum, eu estou falando que, nesse primeiro eu tenho A, B e C, aqui é o ângulo. Ou seja,
aqui eu tenho B em comum. A, B, O, C. E eu tenho o lado OB em comum. A, O, B. Já nesse outro exemplo do lado, o segmento em comum aqui seria o OK. Então, repare só, o ângulo pode ser consecutivo tanto se o ângulo for separado, ou seja, se eu tiver dois ângulos que compartilham um lado central, ou dois ângulos que compartilham um lado inicial, ou seja, esse lado aqui está compartilhando esse primeiro ângulo, e eu tenho um ângulo maior que compartilha com um lado aqui OP. Deixa eu olhar o áudio, não, o chat aqui, só para ver se está tudo ok. Tá tudo ok aí por enquanto, gente? Dá um feedback para mim aí, por enquanto. Só para eu ter Ok. Beleza, então vamos prosseguir. O que foi? Olha só. Então, a gente tem o chamado, posso falar, ângulos adjacentes. Então, o que seriam ângulos adjacentes? São ângulos consecutivos que não possuem ponto interior em comum. Ou seja, no exemplo anterior, eu tenho aqui que os ângulos consecutivos seria ângulos consecutivos seriam COB e ABC. Ou seja, esse ângulo seria consecutivo desse porque eles partilham esse lado. Esse ângulo é consecutivo desse porque eles compartilham esse lado. Quando a gente vai para ainda ângulos adjacentes, é como se fosse somente o primeiro caso, onde eles partilham um lado central, ou seja, um não está dentro do outro. Aqui seria esse ângulo aqui, e aqui eu posso colocar em amarelo, seria esse ângulo aqui em cima, BOC. Então, eles são consecutivos, só que eles não partilham, um não está dentro do outro. Essa é a definição de ângulos adjacentes. Eles estão encostados e não dentro do outro. Será que é meu fone que está chiando, gente? Vamos lá para a definição. Ângulos complementares. Eu posso tirar aqui e tentar ver se eu tirar e melhorar, vocês me falam, ok? Vou tirar o microfone aqui, o fone de ouvido. Olha só. O que são ângulos complementares? São dois ângulos que a soma deles vai dar 90 graus. Então, sempre que eu falar assim, ó, ângulos complementares é alfa mais beta igual a 90. Ou seja, posso ter x mais y igual a 90 graus. Complementar, a soma desses ângulos sempre vai ser 90 graus. Então, se eu falar assim, ó, A é complementar de B. Então, seria basicamente isso aqui, ó. A mais B igual a 90. Então, se eu pedir o complemento de A, seria o complemento de A é B. Então, o complemento de A seria B, que daria 90 menos A. Então, olha só a definição. Tá dando para enxergar o quadro? Tá dando para enxergar o quadro, gente? Tá espelhado? Tá ruim? Dá um feedback aí. Tá dando para ver o Tá quadro. de boa, tá de boa. Beleza. Então, ó, esse aqui seria o complemento. Esse aqui é o complemento. Então, o complemento de A é o ângulo B. Assim eu posso prosseguir e ver, ó. Então, se eu tenho um complemento de A, o ângulo B, eu tenho também o caso de um ângulo suplementar. O que seria um ângulo suplementar? Quando a soma desses ângulos dá 180 graus. Então, se a soma dos ângulos dá 180 graus, eu já venho aqui, ó. Então, se eu falar aqui dois ângulos, ou seja, A
mais... Ixi, falhou aqui por causa do... Se eu falar que A mais B é igual... Vou fazer no... Não tá pegando ali, não. Então, vamos lá. Se eu falar assim, ó, que A... Se eu falar que A mais B é igual a 180 graus. Então, se eu estou falando que A mais B é igual a 180 graus, eu quero o suplemento de A, o suplemento de A seria quem? B. Então, se o suplemento de A é B, eu faria que B seria igual a 180 menos A. Essa seria a definição de ângulo suplementar, assim como a definição de ângulo complementar. Então, vamos prosseguir. Então, a gente tem algumas classificações em relação ao ângulo. Quando o ângulo ele é um ângulo de 90 graus, eu tenho aqui chamado de ângulo reto, nesse primeiro caso. Quando o ângulo ele é menor que 90 graus, entre 0 e 90 graus, a gente tem esse caso aqui do meio, ó, onde o ângulo está entre 0 e 90 graus. Se for igual a 90 graus, é um ângulo reto. Entre 0 e 90 é um ângulo agudo. Se for maior que 90 graus e menor que 180 graus, a gente tem um ângulo obtuso. Então, essas são as três definições que a gente tem para o ângulo. Se ele for igual a 180 graus, a gente já tem um ângulo raso, ou seja, ele não tem praticamente nenhuma inclinação ali. Então, o que seriam ângulos opostos pelo vértice? Ângulos opostos pelo vértice seriam, se eu pegasse assim, dois ângulos, tem alguém copiando aí na tela, né? Se eu pegasse dois ângulos que estão interceptados por dois segmentos de reta ou duas semirretas. Então, olha só, esse ângulo alfa aqui e esse ângulo beta aqui, eles são opostos pelo vértice. O que indica ele ser oposto pelo vértice? Alfa e beta têm o mesmo valor, ou seja, eles são congruentes, eles têm a mesma medida. Então, eu poderia, como eles têm a mesma medida, eu posso falar que alfa e beta são iguais, eles são congruentes, ou seja, são opostos pelo vértice, pois as retas que eles compartilham são as mesmas. Aí a gente tem retas paralelas cortadas por uma transversal. Aí a gente vai entrar naqueles conceitos de se o ângulo é correspondente ao terno interno, ao terno externo, se ele é colateral e o que isso representa em cada um desses casos. Por exemplo, eu tenho aqui ângulos correspondentes, são ângulos que são iguais, tanto em sentido quanto em valor. Ou seja, eu tenho ângulos correspondentes aqui, eu teria meu ângulo A, que seria correspondente ao meu ângulo E. Assim como meu ângulo B correspondente ao meu ângulo F. Deixa eu marcar diferente aqui. Que é o meu ângulo B correspondente ao meu ângulo F. Meu ângulo G correspondente ao meu ângulo C. E meu ângulo D correspondente ao meu ângulo H. Olha só. Cada um aqui é correspondente. Por quê? Porque eles possuem o mesmo valor e a mesma direção. Ou seja, eles são exatamente iguais. Quando eu falo ângulos alternos, eu estou falando ângulos que compartilham lados opostos da reta. Então, a gente tem aqui alternos internos, seriam esses aqui, ó. O B e o H, eles são alternos, ou seja, tem lados alternados entre uma reta e outra. E internos, porque ele está dentro dessas duas retas paralelas.
Quando eu tenho ângulos alternos internos, então eu poderia falar assim que C e E também seriam alternos internos. Então, quem seria alternos externos? Alternos externos seria A e G, porque eles estão lados opostos, eles possuem o mesmo valor, mas possuem lados opostos. E seria D e F, que são alternos externos, ou seja, eles estão em lados opostos fora da reta. Aí a gente tem também os ângulos colaterais. O que são ângulos colaterais? Que eles partilham do mesmo lado. Esse co, ele fala que partilha, né? Ele partilha, então. Ele partilha do mesmo lado. Então, eu tenho que BE, eles são colaterais internos, ou seja, a soma deles dá 180 graus. C e H são colaterais internos. A e F são colaterais externos, porque eles estão do lado de fora e o valor deles, a soma deles dá 180 graus. Então, são essas definições que a gente tem. Ó. Assim como D e G são colaterais externos, a soma deles dá 180 graus. Então, quando eu falo de ângulos alternos, a medida deles são iguais. Colaterais, que a medida deles, a soma dessas medidas dá 180 graus. Então, vamos prosseguir com a nossa matéria. A gente fazer um exercício aqui. Olha só, esse exercício. Eu tenho aqui, na figura a seguir, as retas R e S são paralelas. Determinar a medida de alfa. Então, a primeira coisa que a gente faz nesse caso aqui é fazer uma reta aqui no meio. Ó. Vou pegar uma reta aqui no meio e traçar uma reta aqui no meio. Por que eu traço uma reta aqui no meio? Uma reta paralela a RS. Então, vou chamar essa reta de T. Vou chamar essa reta de T. E essa reta T, ela é paralela a R e paralela a S. Tá, então se aqui é 30 graus, aqui também vale 30 graus. Essa partezinha de cima. Por quê? Porque eles são alternos internos. Tá, e quanto vai ser essa medida aqui? Essa medida aqui eu posso determinar a partir daqui, ó. Por quê? Porque eles também seriam alternos internos. Então, 140 para complementar, ou seja, o suplementar de 140 é mais 40, que vai dar 180. Então, se aqui é 40, como é alterno interno, aqui também é 40. Então, a medida da soma desses ângulos aqui, nesse caso, é 70 graus. Tudo ok? Então, vamos para o próximo exercício. Agora a gente já começa a envolver um pouco de interpretação nesse tipo de questão. Ele fala assim, ó, o ângulo cujo suplemento excede em 6 graus o quádruplo do seu complemento. Então, vamos lá. O ângulo cujo suplemento. Então, vamos falar x mais y. Sorry, foi eu que marquei errado. Vou marcar aqui. X mais y seria igual, o suplemento seria igual a 180 graus. Então, ele está falando que o suplemento de x, ou seja, no caso y, que é 180 menos x, ele excede em 6 graus o quádruplo do seu complemento. Quem é o complemento de x? Seria x, mas vamos chamar de z, seria 90 graus. Então, seria 90 menos x. Então, ó, esse é o suplemento. Estou com a cabeça baixa aqui porque eu estou anotando. E esse seria o complemento. Tá, se 180 menos x é o suplemento e z, que é 90 menos x é o complemento, o que ele fala agora? Agora fica fácil. Ó. O ângulo cujo suplemento excede, ou seja, ele é maior. Então, se eu tirar 6 graus dele, ele vai ficar igual a quem? O quádruplo do complemento, que seria 90 menos x.
Dá um feedback para mim, para saber se vocês conseguiram entender essa montagem desse problema. Sim? Responde. 62. Você Conseguiram? entendeu. 62? Nossa. Então vamos Você lá. entendeu. Aqui a gente faria a nossa conta, né? Você quer pegar o caderno? Não entendeu? Então vamos lá. Eu entendi errado. Você presta atenção. Olha só, para quem não entendeu, vamos pegar. Deixa eu ver se eu consigo copiar isso no quadro agora. O que seria o suplemento de x? Eu estou falando, ó, x mais y, tá dando para enxergar? O quadro copia maior. Dá um feedback rapidinho para mim. Tá dando para enxergar? Isso seria igual a 180. Que ele está falando, suplemento de x. Então, o que eu teria? Vou aumentar um pouquinho a letra, então. O suplemento de x não é y? Então, y seria 180 menos x. Esse aqui é o suplemento. Suplemento. Certo? Deixa eu abrir o chat aqui de novo para acompanhar vocês. Tá. E quem seria o complemento que ele fala aí no texto? Seria x mais o complemento seria 90 graus. Então, o complemento, que seria z, seria igual a 90 menos o x. Então, ó, ele falou que o suplemento excede em 6 graus o quádruplo do seu complemento. O quádruplo do complemento é isso aqui, ó. Quádruplo do complemento. Se falou que excede em 6, então eu teria que colocar 180 menos x. Se excede, se eu tirar 6, fica igual. Menos 6 graus. Então, quando eu resolver essa equação aqui, eu acho o meu resultado. Olha só. Dá 172, desculpa, 174 menos x é igual a 4 vezes 90, 360 menos 4x. Fazendo essa conta, a grupos semelhantes vai ficar 3x é igual a 360 menos 174. X seria 360 menos 174, dá quanto? Gente, eu tô péssimo de conta. 6. Isso. 186 dividido por 3 dá 62, assim como Liz havia falado no início do exercício que a gente resolveu. Muito bem, Liz. Obrigada. Então, a gente consegue, pelos conceitos de suplemento e complemento, conseguir montar uma equação. Conseguiram compreender aí? Conseguimos. Beleza, então vamos para o próximo exercício. O próximo exercício ele fala assim, ó. A medida x de um ângulo tem 80 graus a mais que a medida do seu suplemento. Determine x. Então vamos lá. Ele falou que a medida x tem 80 graus a mais. Então x mais 80, na verdade x menos 80, x menos 80 seria igual à medida do seu suplemento. Quem é o suplemento de x? Vamos lembrar. X mais y seria igual a 180. Então, o suplemento de x seria y. Y seria 180 menos o x. Então, se isso aqui é o suplemento, eu coloco isso na igualdade. Então, seria 180
menos o x. Fazendo essa conta, x passa somando para o lado de cá, né? Então, vai ficar 2x é igual a 260. Qual seria a medida de x? 130 graus. Essa seria a nossa resposta. Acertei. Acertou? Muito bem, Liz. Estamos tranquilos até aqui? Então, vamos Tá prosseguir. tranquilo. Próximo exercício. Um ângulo mede a metade do seu complemento. Então, esse ângulo mede. Vamos lá. Um ângulo, então, se eu não sei qual é o valor do ângulo, o ângulo x. Falou que esse ângulo x é igual a metade do seu complemento. Quem é o complemento de x? Vou fazer de novo. Ó. X mais y seria 90. Esse seria o complemento. Quem é o complemento? Y. Então, seria 90 menos o x. Então, eu falei que x é a metade de 90 menos x. Aí, a gente tem essa equação. Então, acompanhando o porquê de ser metade, faço o MMC entre os lados da equação. Fica 2x é igual a 90 menos x. X passa para lá. 30x é igual a 90. X é igual a 30 graus. Esse seria o nosso resultado aí para o valor de x. Agora, eu vou abrir o chat para perguntas sobre o exercício e dúvidas que vocês tiveram. Quem quiser ligar o vídeo, ligar o áudio, me perguntar via áudio, também pode ficar à vontade para a gente tirar essas dúvidas. Nossa aula aqui, ela tem um tempo limitado, são 40 minutos. Alguém tem alguma pergunta? Não. Vou tentar disponibilizar esse slide, sim. A matéria está bem tranquila mesmo. Pode tirar. Então, não, no começo da aula. Tá aparecendo aí para todo mundo? Tá, né? Eu tô acompanhando aqui, tá? Está. Só um momento, deixa eu... Tá. O que eu falei no início, Felipe? Eu só falei sobre as definições que a gente teria aqui da geometria. Então, falei sobre as noções de primitivas de geometria plana. Eu falei sobre introdução, né? Sobre as definições de segmento de reta, semi-reta e ângulo. E a partir disso, eu comecei a fazer a definição. Os pontos seriam definidos por letras maiúsculas, as retas por letras minúsculas e os planos por letras gregas, alfa, beta, teta. E eu falei sobre postulados e teoremas. São 3 postulados e 2 teoremas. Os 3 postulados são que uma reta tem infinitos pontos e que 2 pontos distintos eles determinam uma reta. E que 3 pontos não colineares determinam um único plano. Eu não consigo traçar uma única reta que passe por esses 3 pontos que são não colineares. O que seriam não colineares? 3 pontos, assim, ó. Eu não consigo traçar uma única reta que passa pelos 3. Eu consigo traçar uma reta que passa pelos 2, mas pelos 3 nunca. Então, essas são as 3 definições que a gente tem. Acho que depois disso você pegou. Até que parte você pegou? Me dá um feedback aí. Aí, a partir daí, eu comecei a entrar nas definições de segmento de reta, semi-reta e ângulos. Então, beleza. Eu vou disponibilizar esse slide
na plataforma meu Bernoulli, tá bom? Vou tentar jogar lá para facilitar a vida de vocês. Não tem as soluções, porque as soluções se acham aí na plataforma. E por hoje é só, gente. Dá um feedback aí se gostaram, se não gostaram. Eu vou Gostei. estar Valeu. disponibilizando essa aula também no YouTube. Então, eu vou pegar o link, vou disponibilizar no YouTube. Aí vocês podem acessar assim que vocês tiverem dúvida, beleza? Ó, beijão. Até a próxima. Eu vou lançar outro cronograma lá na plataforma para a gente também ver o outro dia de aula, tá bom? Tá bom. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau.